Aleluia. Vamos cantar o hino? Acho que é em dó, né, irmãos? Alto, alto. Eu estava abandonado em terrível lodaçal. Cristo achou-me no pecado, conduziu-me ao seu curral. Oh, que bom lugar! Oh, que bom lugar! Protegido em seu amor, desfez-se o temor, da morte o pavor. Estou no aprisco do Senhor, mesmo em escura noite, junto a mim Ele há de estar. Não terei do mal açoite, se tua voz eu escutar. Oh, que bom lugar! Oh, que bom lugar! Protegido em seu amor, desfez-se o temor, da morte o pavor. Estou no aprisco do Senhor. Amém, amém, amém. Pastor Antônio tem toda a liberdade de falar aos que estão pela conexão, pela transmissão e a nós aqui. Então vamos, eu não peguei a escritura, mas dá tempo do pastor anunciar e todos acharem, né? Mas somente crer, tudo é possível, somente crer. Do mundo, juntos aqui para te adorar, para te louvar e engrandecer o teu santo e precioso nome. Somos gratos a ti a oportunidade que nos concede, porque em ti somos mais que vencedores. A sua palavra é eterna e é nela que nós obtemos a vida para continuar te servindo os dias que nos resta aqui e subirmos aquele arrebatamento e depois regressarmos para governar aqui por 1000 anos, depois então uma eternidade. O Senhor está nos selecionando para este propósito. A palavra diz que são muitos chamados, mas existe uma seleção dos escolhidos. Esse é o propósito de estar aqui nesta manhã, para receber do Senhor palavras de vida eterna. Portanto, Pai, me ajuda a ajudar seus filhos, e que ao sairmos daqui podemos dizer: vale a pena ser cristão,
Vale a pena ser uma cristã. Toma-nos em tuas mãos, guia-nos por caminhos eternos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém e amém. É bom estar aqui, né? Mais uma vez, juntos, pela fé. A fé que uma vez é dada aos santos. Graças a Deus. O clima está gostoso, né? Tá friozinho. E a gente é grato a Deus pela oportunidade que nos dá. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, dentro de Efésios capítulo 4, verso 11, Deus tem os seus dons, e Deus atua com cada homem que Ele chama, dentro da palavra dEle, para falar do amor de Deus. O que muda é só o dom. E às vezes aqui não vai mudar muito o tempero, não, que ele também é goiano, né? Então, piqui é nosso forte. Mas a gente também assa carne, né? Assa carne, faz um franguinho, tá? Faz uma gueroba, né? Também. Mas a gente também é bom numa rapa. Quem gosta de rapa de arroz? Todo mundo quer rapar, né? Tirar a rapinha. Então, e o que eu falar para vocês, ele já tem falado de outra forma, porque é questão de dom, mas estou certo que eu tenho que usar aquela ferramenta que Deus me deu, né? Soldar radiador, por exemplo. O Silvano deve ter pegado muito do meu estilo, né? Mas ele desenvolveu o estilo dele também, para poder desempenhar. Salmo 119, eu vou ficar aqui com o verso 33, para a nossa meditação. Eu me lembrei agora, quando eu morei aqui bem pertinho, eu morava ali, não lembro a quadra, tinha um senhor que decidiu servir a Deus, só que ele não queria, era o bebê, nem ele nem a esposa, mas ele me procurou naquela época, que ele tinha que entregar os dízimos da mesada que ele tirava para a criança. E todo culto ele estava lá com a criança, ele pediu para me orar, sei que Deus fez um milagre, a criança nasceu bem, passou um dia lá de frente, eu orei. Aí ele passou a frequentar a igreja. E ele fazia perguntas, e as perguntas dele eram tipo, aqui no 33 está Aí ele chegou um dia lá, queria saber o que era Dalete. E eu falei, e agora? O homem me pegou, né? Olha, eu vou ter que ler para dizer para o senhor. Eu tenho uma herança em casa do sogro, um dicionário grego, hebraico e aramaico, acho que ele já está com uns 80 anos, né? Eu tenho quase isso, né? E aí eu vi lá que isso aqui é uma nota musical. Então, Dalet, Vá, Zain, Et, Tet. E aqui está o E. Mas eu não vou entrar na nota musical, não. Vou entrar na letra da música. Embora seja uma oração. Ensina-me, ó Senhor, os teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons, e eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Pai querido, esta é a tua palavra. Os céus e a terra passam, mas as tuas palavras nunca, jamais hão de passar. Ajuda-nos nesta manhã a examiná-la para que nela tenhamos a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja acrescentada aos nossos corações, é o que te pedimos. Amém e amém. Podem assentarem. Dificilmente eu consigo terminar um culto
o assunto uma vez só. Às vezes eu divido até 5 vezes. Mas vamos ver se eu consigo dividir ele pelo menos em 2, né? Eu vou falar um pouco agora, mas à noite eu volto a falar. Então não vou ter pressa. Eu quero que nós sejamos ajudados. Cada versículo da Bíblia, se nós não observarmos direito, nós passamos por cima de Deus. Porque cada versículo da Bíblia é Ele. Evangelho de João 6,63. A carne para nada aproveita, mas as minhas palavras é espírito e vida. Eu vou ficar com o versículo 34, embora cada versículo desse dá um estudo, porque Jesus ensina no Evangelho de João 5,39, examinai as Escrituras e procurem ter nela vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então nós vamos examinar o verso 34, vamos usar bastante a Bíblia, até porque é uma escola. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e a observá-la-ei de todo o meu coração. Se cada um de nós tivermos este princípio, as coisas serão totalmente diferentes para nós. Eu sempre digo que cada profissional, se ele se empenhar verdadeiramente naquilo que ele foi chamado, os resultados serão diferentes. Ele terá uma vaga de trabalho garantida, terá um patrão satisfeito. E isso em todos os quesitos que forem dispensados para que a gente possa exercer. E Deus, então, ficará muito feliz em ver que ele tem um filho, que ele tem uma filha, que está disposta a examinar a palavra dele. Entendimento é a capacidade de compreender as coisas. Tem que compreender as coisas. É a faculdade de avaliar as coisas. Deus já colocou isso em nós, essa faculdade. Às vezes a gente é preguiçoso e não quer empenhar-se nisso, e ao não empenhar em conhecê-lo, o prejuízo sempre será nosso, não dele, porque ele é toda a sabedoria, ele é todo o entendimento, ele é o autor e o consumador da fé. Esse Salmo 119, os escritores, muitos deles atribuíram a Davi, mas existe uma segunda linha que atribuiu isso a Esdras, e uma outra tribo ou linha de estudiosos refere-se ao rei Ezequias, mas a maioria dá o crédito a Davi. E o certo é que seja Esdras, seja Davi ou seja o rei Ezequias, o certo é que este salmo está convidando cada um de nós a examinar as Escrituras. Porque se você ler Lucas capítulo 24, toda a Escritura, nós vamos até ler partes, Jesus leva aos 2 que descia para Emaús a lembrá-los de que tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas estava referindo a ele. E Jesus os chamou de tardos e nércios de coração por não entender. E às vezes nós somos nércios e tardos de coração também por não examinar. Então, meu precioso, minha preciosa irmã, em Provérbios, Salomão escreve no capítulo 3, e o irmão Brana até prega uma mensagem baseada nesse versículo: não te estribe no teu próprio entendimento. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, para a gente só dar uma caminhada aqui nas Escrituras, está escrito no verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então a gente já observa aqui o entendimento de Deus e a gente vê aqui o entendimento do ser humano. Há
algo contraditório quando nós queremos que Deus nos ajude e nos abençoe baseado no nosso entendimento, porque Deus não trata conosco baseado em nosso entendimento, Ele trata conosco baseado no entendimento dEle, porque o entendimento do homem está fora do entendimento de Deus. Para isso, o entendimento nosso precisa estar alinhado com o entendimento de Deus. E para que esse entendimento de Deus seja completo em nós, nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que confiar os nossos caminhos a Deus. Temos que confiar as nossas decisões a Ele. Nós temos que confiar no nosso trabalho, nós temos que confiar nossas finanças e todas as nossas decisões. Confiamos no homem, às vezes se faz uma aplicação num banco, agora recente nós temos a notícia de um banco aí, deu problema. Na época de Fernando Collor de Mello, ele não tinha dinheiro não, mas eu lembro da decepção que tiveram quem tinha dinheiro. Na verdade, no tempo que Tancredo Neves, para mim foi o maior presidente da República que existiu até hoje. Eu tinha casado recente, homem. E ele morreu, o Sarney assumiu e ele baixou. Foi baixando. Eu fiquei muito feliz, porque eu morava em Vargem Grande. Quando eu ia pagar a prestação em Cuiabá, a passagem ficava mais cara do que o valor da prestação dos móveis. Foi bom para mim, mas não foi bom para quem vendeu. Então, a justiça do homem, ela só traz prejuízo. Então, na hora que nós estamos vivendo, vocês precisam, se não estiver lendo as mensagens, é bom ler e é bom estar atualizado, porque o irmão Brano fala de duas coisas que nós vamos enfrentar. Ele fala do blackout e do aperto. Então, haverá um blackout e haverá um aperto. A Agenda 2030, ela é perfeita e bonita para vocês lerem, mas na prática, para nós cristãos, não vai ser bom. Então, não adianta a gente correr disso, porque em Atos dos Apóstolos já aconteceu. É bíblico, primeira, segunda, terceira puxada, o irmão Brano fala que isso vai acontecer de novo. Olhe sempre para Jesus. É a mensagem. Então não adianta a gente, isso não vai acontecer. Seria a mesma coisa da gente chegar no poste de luz, colocar a mão lá, em nome de Jesus, esse poste aqui não vai. É uma lei, você não vai mudar a lei. Só não vai ter energia se acontecer um problema. Ao contrário, a energia está lá todos os dias. Não é assim que funciona. Então, aqui dentro de Salmo, o meu tema é abrir-lhes o entendimento. Quando Deus abre o nosso entendimento de acordo com a vontade dEle, a gente vê as coisas de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Então, quando Salomão diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, não dê a sua própria interpretação. Não diga eu acho, eu penso, é o que Deus disse, ponto final, é o que Ele disse. Se nós estamos interessados em saber o que é que Ele disse, existe, toda a Bíblia tem uma referência, vamos para a referência da Bíblia. Aquilo que eu e você não entende, Deus deu um profeta, ele pregou esses assuntos. Vai lá na mensagem, não te estribe em teu próprio entendimento, que lá ele ensina exatamente o que é isso, mas a gente tem preguiça de ler. Eu não sei como que passam da faculdade, porque se não lê, então por que se desenvolve tanto no natural e é tão preguiçoso no quesito espiritual? Os cristãos são preguiçosos, não todos, é claro, mas em uma maioria não gostam de ler e nem gostam de ouvir. Então o projeto de Deus fica complicado, porque a fé vem pelo ouvir. Bem-aventurados que leem e ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Eu estou pegando Romanos 10, 17, estou pegando Apocalipse 1, 3. Para quê? Para despertar aos que estão presentes, aos que estão assistindo e aos que vão assistir, que precisa-se examinar as Escrituras para herdar a vida eterna. É necessário, é preciso, porque
Então, se eu não ler, se eu não ouvir, eu não vou ser salvo. Eu não estou falando de ser salvo, estou falando de arrebatamento. Se você nem entende como que funciona o arrebatamento, como pode estar nele? E não é falta de pregação, não é falta de mensagens, às vezes é falta em nós mesmos. E aproveitando essa escola, e agradeço a Deus a confiança do pastor, porque só está agregando valores. Não estamos desmerecendo ninguém, pelo contrário, estamos convidando cada filho de Deus, cada filha de Deus, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O entendimento humano está sempre sujeito a erros, porque a gente está tendo sempre que aperfeiçoar. E quando a gente não tem humildade de agregar valores, a gente continua tendo prejuízos. Se a gente tivesse humildade de agregar valores, eu posso até ser um bom soldador em alumínio, ou em foscope, estanho. Eu soldava sentado, deitado, com estanho, eu conseguia. Para soldar o radiador e não queimar os canos, tem que ter uma habilidade, senão você queima tudo. Mas agora é alumínio, então eu tenho que aprender com quem aprendeu. Eu tenho que agregar esses valores. A palavra de Deus é da mesma forma. É para isso que Ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para mestre, para o aperfeiçoamento, para agregar valores. Para agregar valores. E quando nós aprendemos uns com os outros, com o entendimento aberto com Deus, o crescimento é maravilhoso. Então o entendimento humano está sempre sujeito a erros. O que parece ser a escolha certa para o ser humano pode ser uma escolha errada, por não examinar as Escrituras, por fazer as coisas baseado no que entende. A gente é preguiçoso para questionar Deus, e a gente deve questioná-lo. Essa madrugada eu questionei ele. A resposta dele é pequenininha. Eu questionei ele a respeito de João 14. Como assim Tomé não conhecia o caminho? Era discípulo. Foi escolhido, predestinado, andou com ele 3 anos e meio. Nunca viu o caminho. Como assim caminho? João 14, 6 deu a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não sabia. Logo em seguida ele fala, olha, para onde eu vou, vocês? Aí ele disse, olha... Aí ele, Filipe perguntou, como assim, Senhor? Te conhece? O que nós precisamos é que o Senhor mostre o Pai, basta. Ora essa, ele não falou, não foi lá buscar, me faltou o nome lá que está debaixo da figueira, ajuda aí, Natanael, ele não foi lá, buscou Natanael, não trouxe, na terra não falou, tu és o Cristo, né? Tu é o rei dos judeus, revelou assim. Mas como é assim? Já era discípulo há tantos anos, Jesus já estava quase na partida, ele não sabia quem ele era. E Jesus disse, uai, Filipe, estou tanto tempo convosco, Filipe, você não tem me conhecido? Filipe, quem vê o Pai vê a mim. Então a resposta de Deus para mim foi simples. Ele disse, existem muitos que não me conhecem, porque eles mesmos não me conheciam. O irmão Brana disse, conhecê-lo é vida. Essa mensagem, ela é eterna como Deus é eterno. Por quê? Porque essa mensagem é Deus. Deus nunca disse, William Brana, você será o precursor da minha segunda vinda. Ele disse, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele foi o canal. E todos que olhou só para William Brana se decepcionou e vai se decepcionar. Mas se você olhar para uma mensagem que ele trouxe, aí esse é o canal de Deus. Então, o entendimento humano está sempre sujeito a erros. Ele errou muitas vezes, mas ele nunca saiu do caminho. Ele sempre falou, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. É o que eu e você precisamos fazer. O William Brana era homem, como nós somos. A diferença é que ele tinha um dom. Ele era um profeta e um mensageiro. Ele tinha uma mensagem do rei e ele profetizou. E nenhuma de suas profecias falharam. Na concepção de alguns, por não entenderem, e pelo entendimento não se aberto, aí não entende. Mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, podemos ver pelo canal certo.
Amém? O Senhor vê o panorama geral e sempre sabe o que é melhor para nós. Mas a gente não sabe. O rapaz pede para casar com a moça e pede, Senhor, e vai, bate, vai, Deus dá para outro. Aí ele sai da palavra. Não era ela. Não era aquela. Às vezes a moça, esse rapaz e tal. Não era ele. Ah, mas quantas irmãs casou, tinha vida difícil com o marido, e lutou, e batalhou, não dá certo, eu vou deixar. Fez pior. Deixou, arrumou pior. A gente não pode mexer no que já está pronto. A gente pode orar para que Deus nos ajude a entender como entender isso que a gente não entende. Aquilo que eu colocar o meu entendimento, se você colocar o entendimento, pode ser pior daquilo que já está pronto. Então fica quieto, espere em Deus e Ele vai dar saída. Ele vai dar orientação, porque se eu confiar nele e conversar, questionar e conversar, é perguntar, é interrogar, e Ele está sempre pronto. Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Aquele que pede recebe. A Bíblia está cheia. Às vezes a gente aqui não estriba no entendimento nosso, damos a nossa própria interpretação e ficamos no prejuízo. Então, meu irmão, minha irmã, em Provérbios capítulo 16, mais uma escritura aqui, vamos dar uma caminhada aqui, né, pastor Cláudio? Vamos caminhar aqui nela, porque aqui tem muito cabo solto. O problema não é os cabos soltos, o problema é conectar o cabo errado, aí dá circuito. E nós temos muito mestre aí fazendo a conexão errada, e é por isso que está dando essas explosões. Isso aí não é trovão, não, é curto-circuito, viu, irmão? Você está matando, não está dando vida. O cabo conectado certo dá vida. O cabo conectado errado causa explosão. Não é terremoto, não é trovão, não. É faísca mesmo, é explosão mesmo, é fogo mesmo, é matança. Mas se a gente conectar certinho, maravilha, aleluia. Para isso Deus usou o William Branham, já está conectado. Eu só preciso descobrir isso aqui. Nessa física, né? A eletricidade é o quê? Quem me ajuda aí? É física? Não é física, é eletricidade? Se não é, eu não sou estudioso da área. E aí, mestre? Energia. Amém. Obrigado. Então, Provérbio 16, 22, a Bíblia diz assim: o entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida. Olha que tremendo, né? Olha que gostoso. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução do tolo é sua estultice ou tolice. Então, eu e você precisamos entender que vivemos em um mundo que existe muita gente tola, e por ser tola tem tolice, são astutos. Mas nós também vivemos entre aqueles que possuem o entendimento de Deus, que é uma fonte de vida. Às vezes é muito simples, você não entende, a pessoa é simples, porque o entendimento de Deus não está relacionado em poder aquisitivo. O entendimento de Deus não está relacionado a ser mais velho ou ser mais novo. O entendimento de Deus está relacionado ao relacionamento que a pessoa tem com Deus. Porque é isso, conhecê-lo é vida, e quanto mais o conhecemos, mais dele recebemos, e quanto mais dele recebemos, mais a gente tem uma estrutura espiritual que agrada a Ele. E na medida que eu e você agrada a Deus, Ele começa a confiar mais em nós, e começa a distribuir tudo isso que Ele tem dentro de Sua palavra, na medida, para que eu e você não brinque. Então, irmão, uma fonte de sabedoria de Deus que nos ajuda a tomar decisões sábias nos desafios da vida cotidiana. É isso que Ele tem para nós. Olha como que a Bíblia é clara. A mulher sábia edifica a casa. Ela não é tola, ela é sábia, ela edifica. Mas se ela der uma bobeirinha como tola,
ela detona. Agora, Deus não deu isso para o homem. As irmãs precisam de entender isso, não é para o homem. No quesito disso aí, o homem é um escravo. O que eu tenho que fazer? Eu chego em casa e já, o que é para fazer? Já não sei mais nada. Eu fui fazer um negócio com uma pessoa, eu falei, primeiro eu tenho que falar com a minha esposa. Ele falou, mas que tipo de homem é você? Eu falei, eu sou o tipo de homem que só toma decisões que a minha esposa toma. Eu não moro sozinho. Eu não mando da casa, quem manda lá em casa é ela. Fala para ela mandar eu lavar a louça para você ver, mas não lava mesmo. Mas se eu pedir para ela, ela lava. É claro que ela sabe que se precisar eu lavo. Né? Eu vou dar um ensinamento de rebelião. Mas quem governa a casa é ela. Eu mandaria nela se eu limpasse a casa, se eu fizesse o almoço, se eu limpasse o guarda-roupa, se eu passasse a roupa, se eu varresse o terreiro, se eu tomasse conta de tudo, aí eu mandava. Porque, tá sujando aí por quê? Mas não. A gente é uma família. E naquilo que é possível eu ajudo ela. Ela sai comigo para fazer missão. Você acha que é qualquer mulher que sai para fazer missão em uma canoa, andar 11 horas só para ir dentro de uma canoa no sol? Não tem comida, não tem... Não tem, você não sabe onde o senhor vai dormir, você não sabe onde o senhor vai parar, você não sabe o que o senhor vai comer, e fazer 11 horas, chega lá, não tem comida. Você tem que levar o rancho. E não tem jeito de ir para dentro da canoa de pôr fogo? E ela vai comigo. Então, eu seria muito imprudente se ela precisasse, se ela não ajudasse. A vida familiar é a dois. É a dois. Esse é o projeto de Deus lá no Éden. Não é bom que o homem fique só. Vou providar uma adjuntora. O irmão Brando disse, a melhor coisa que Deus dá para o homem, com exceção da salvação, é uma esposa. E tem uma esposa e não valoriza. Eu não estou sendo sábio. Eu não estou tendo entendimento. Mas ela é sábia. Deus deu isso para ela. A mulher sábia edifica a casa, mas se ela tiver um pouco de tolice, ela destrói a casa. E quantas irmãs já ganhou o marido para Cristo, não é? Quantas? Se eu fosse contar para o senhor, é impressionante. É só Deus mesmo para dar essa graça e essa misericórdia. Então as Escrituras frequentemente mencionam os benefícios da diligência, do cuidado em tomar decisões. É casado? As decisões têm que ser juntos. É solteiro? Conversa com seu pai tem mais experiência com você, mesmo que você não vá ouvir o conselho dele, mas pelo menos você vai ver um lado que ele está vendo que você não vê. Conversa com o seu pastor, ele vai te dar o pastor não fala, faça isso, o pastor te dá uma sugestão, conversa com ele. Às vezes você vai pisando numa bomba e não está vendo. Uma oração dele pode mudar a história. Ele pode ter uma visão de Deus para te mostrar algo lá na frente. Porque normalmente nós pastores, nós não damos um conselho baseado no presente. A gente dá um conselho baseado no que pode acontecer no futuro. Porque o presente já é presente, o passado você não muda. Mas o futuro, a gente pode dar uma melhorada nele. É só ter de Deus entendimento, é só buscar dele, é só perguntar para ele. E Deus colocou pessoas sábias aos nossos lados para nos ajudar a tomar decisões. E por quê? Porque uma pessoa com bom senso não apenas se beneficia, mas também é uma ajuda revigorante para outros. Se a sua esposa é sábia, o que tem que conversar com ela? Se ela não é sábia, você pode ajudar, já que ela recebe isso de Deus. Querida, vamos ajudar você a pedir a Deus a sabedoria que Ele tem. Está dispensado, irmão, para você, se você não é sábia. Está dispensado para você a sabedoria de Deus, querida. Tiago disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É só pedir. Eu já pedi, não recebi. Continua pedindo, uma hora vem. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Você começa a pedir e continua, não. Continua. E Deus vai te dar essa sabedoria que você precisa para a sua família. 1 João capítulo 5, ou capítulo 5 vamos lá. Eita, não vou dar conta de falar nenhuma parte, pastor, quanto mais as duas.
Mas que Deus me ajude, que Deus te ajude, e que a gente examine esse assunto à luz da palavra, e que isso aqui vai te dar bons resultados. 1 João capítulo 5. Verso 19. 1 João 5, verso 19. Acharam? Veja, sabemos que somos de... Quem é de Deus que diga amém? Gente, se nós somos de Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele tem como abrir o entendimento de quem quer que seja. Olha, Deus abriu o entendimento de uma jumenta, porque o entendimento do profeta Balaão não pôde ser aberto. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo faz o quê? Jaz no maligno. Você vai no cemitério e tem uma plaquinha de jaz. Fulano nasceu tanto e a plaquinha final, morreu tanto, jaz. E eu ficava pensando, mas que é que essa plaquinha? Você ficava ali e tal. E essa plaquinha aqui? Mas a Bíblia diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então o jaz está referindo que o mundo está sob o controle e a influência de Satanás. Aquela pessoa jaz ali sobre o espaço de tempo. Aquelas pessoas que estão ali com aquela plaquinha jaz, tem umas que vão fazer parte da primeira ressurreição, por um espaço de tempo, mas tem umas que só vão para a segunda ressurreição, elas vão ficar todo o tempo, até o julgamento do trono branco, na segunda ressurreição. Umas ali que está jaz, vai ouvir a voz de arcanjo, mas outras não. Por quê? Porque aquelas que ouviu a voz de arcanjo, que está no jaz, elas ressuscitam primeiro. As que ouviu e não deu atenção e não examinou, elas vão fazer parte da segunda ressurreição. Elas não vão ouvir a voz de arcanjo. E os que estiverem vivos aqui e que estiverem ouvindo a voz, o alarido, estiverem prestando atenção no alarido, examinando o alarido, estes serão transformados para encontrar com o Senhor dos ares. Os demais vão para a grande tribulação. Agora, se eu não examino isso, se você não examina isso, como entender isso? No verso 20... de 1 João 5,19, ele disse, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que o conheçamos, para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. E quem é o verdadeiro? Isto é, em Jesus, seu Filho, em seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro e a vida eterna. Irmão e irmã, se eu tenho Cristo em minha vida, se eu tenho o nome dele na minha vida, então eu tenho o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, se eu não tenho o nome dele na minha vida, se eu não tenho ele, eu não tenho. Se eu não tenho, eu estou em problema sério. Eu preciso de correr, eu ainda estou vivo, ainda dá tempo. Eu posso mudar a história da minha vida com a palavra dele. Eu tenho uma escritura aqui que eu quero que vocês abram comigo. Eu acho que nós vamos ficar com ela, já falta 10 minutos. Vamos ficar com ela aqui, Lucas 24. À noite nós partimos daqui, se Deus quiser. Se o pastor Cleuber não ficar, eu deixo espaço para ele. Lucas capítulo 24. A gente precisa entender isso aqui, irmão, com mais clareza. Porque tudo é no tempo de Deus, não é no tempo do homem. É no tempo que Deus amadurece o nosso entendimento, é no tempo que Deus abre o nosso entendimento, porque Ele é a porta da palavra. Cristo Jesus é a porta da palavra, e ninguém herda a vida sem entrar na porta. Eu vi muitos anos defendendo a abertura da palavra, Você pode ter a palavra aberta, mas se a porta também não for aberta, tu não entra. O segredo é a porta da palavra. Que eu não sou contra, sou bons ensinamentos que eles têm, mas quando sai do rumo aí, meu irmão, boa viagem. Deus te abençoe.
Lucas capítulo 24. É que é interessante que se a gente lê correndo, igual a gente lê literatura de cordel, ou como a gente lê outras literaturas, é uma história. Eu tirei em primeiro lugar aqui, na minha época eu morava aqui, quando eu fiz um trabalho chamado sobre, estava aqui na cabeça, mudou agora, a máquina. Era a máquina. Aí eu fiz a máquina, só que eu coloquei a máquina pública. Tirei em primeiro lugar, rapaz. Eu peguei a máquina pública e nós ficamos sem gás aqui nessa cidade, já pensou? A gente não ia para lugar nenhum. Não tinha como ir para lugar nenhum. Ficamos sem gás, homem. Ainda bem que tinha muita serraria, mas estava tudo molhada. Mas alguns lugares ainda tinha. Sabe qual que era o nosso fogão? Nós fizemos ele de a lata de pó de serra. Ficamos sem gás aqui. Castanheira, quem é que ia? Para Cuiabá, quem é que ia? Para Vilhena. Quantas vezes eu dormi nessa estrada aí dentro do ônibus, da Tuti? Ainda tem a Tuti aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Não tinha concorrência. Deus abençoe. Se ainda for vivo, Deus te deu um outro trabalho, meu querido, mas para a empresa de ônibus, tu está desclassificado. Lucas 24, deixa ele, né? Deus abençoe ele, dê sabedoria, família, seja abençoada lá e exerça a sua função. Mas eu sofri, tá? Sair daqui era uma luta. Quem é que saía? Nem, até tatu na corrente atolava. Sério, você ia para Vilhena, saía 6 horas da tarde aqui, chegava 6 horas do outro dia, porque estava um monte de carro na estrada, você tinha que tirar, juntava os passageiros, empurrava para poder passar. E aí os caminhoneiros que estavam atolados, aí o primeiro tinha que ir tirando de um até o último. Rapaz! E fazer o cambão do ônibus com pau. Você tinha que entrar debaixo do ônibus, amarrar um pau no cambão para poder acabar de chegar na primeira onda. Mas graças a Deus, hoje já tem ônibus até com ar-condicionado. Eu chegava na divisa ali, comia doce de leite, bebia água, porque não tinha dinheiro para pagar a refeição. Hoje o pastor Cleo está de boa aí, graças a Deus. Mas eu sei que ele entra nos lugares difíceis também, que eu também entro. A gente não vai parar não, né, pastor Cleo? A gente foi chamado para a obra. Lucas 24. Que Deus seja louvado. Verso 14. Eu não vou ler o restante, mas leia hoje de manhã, para você entender essa escritura aqui. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Esses 2 discípulos, do caminho de Emaús, estavam falando de tudo que havia sucedido. Eles focaram que Cristo morreu. E eles estavam decepcionados, porque já era o 3º dia, ele não tinha ressuscitado. Então eles ficaram focados ali. Às vezes a gente fica focado no cabo e não sabe onde encaixar. E quando encaixa errado. E no 15 diz: e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, se você quer a presença dele, fale a respeito dele. Só que ele não vai vir do jeito que você acha. Ele pode vir de uma maneira que você nem imagina. No 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então eles conheciam em parte, mas em parte ele não conhecia. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 13, diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas aqueles estavam confusos. Os olhos deles estavam confusos. No 17: e ele diz: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós, e por que estáis triste? O estrangeiro, o forasteiro, entrou na conversa, né? Não entra na minha conversa. Não, ele entrou. Você está falando sobre o quê? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nele têm sucedido nesses dias? Mensagem do arrebatamento, lembrando que Jesus veio, operou milagres, cura, morreu, ressuscitou, e em Jerusalém muitos não foram nem sabendo. Quantos aqui em Juína que não sabem ainda? Quantos que ainda não sabem? E a gente fica com preguiça, porque o irmão Brano, é claro, diz que é um eleito que ganha outro eleito. Ah, o pastor, uai, é só ele que é eleito então? Ah, eu não sabia dessa matemática não. É tu, cabra.
É tu, irmã. Tu é responsável também para ganhar esses eleitos aqui dessa região. E ele disse, no 19, e ele lhes perguntou, quais? Deu uma de inocente aqui, né? E era ele. E ele disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, foi homem profeta, tinha conhecimento, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que também algumas mulheres, não confiou na esposa, né? nas irmãs, às vezes você não confia em ninguém, né? É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o sepulcro, voltaram dizendo que também havia visto uma visão de anjos, né, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não viram. Eu não vi, então não acredito. A incredulidade é fácil, né? Às vezes o marido não confia na esposa, né? Na época eu era vendedor, fazia assistência técnica em processadores de água, e eu vendi um processador melhor para a mulher. O marido dela me pegou pesado. Falei, rapaz, ela tem identidade de CPF, você não confia na mulher que tu casa não, cara? Ela não é menor, ela tem identidade de CPF, ué. Então para que tu casou com ela? Aí depois ele me pediu perdão. Falou, o senhor me disse, mas do jeito que o senhor entrou comigo também, ué. Eu dou uma assistência técnica, eu represento a empresa. E eu confio na minha mulher, rapaz, o que ela fazer, mesmo que eu não goste, mas eu assino embaixo. Então aqui está eles, com as mulheres que tinham vida vivida, pastor. Viviam com eles, faziam parte do ministério, eram mulheres tementes. Maria, mãe de Jesus, estava junta. Aí alguns foram lá e não viram. Quer dizer que homem não mente, mas tem cabra mentiroso aí, rapaz, tem cada pastor aí que é um mentiroso, filho do diabo. Lê 2 Coríntios capítulo 11 para tu ver. Desculpa, depois o senhor corrige aí. 25, e ele disse, ele lhe disse, ó nécios e tardes de coração, para que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Estava tudo escrito, irmão. Acontece que os pregadores estavam preguiçosos de examinar e trazer o conteúdo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe dele, se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde ia, e fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já reclinou o dia, e entrou para ficar com eles. Irmão, depois que você fica um tempo na presença de Deus, e você continua lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e você vai, continua, ele vai estar em silêncio, e você vai, mas uma hora ele aparece. Ele apareceu. Amém? Já nem sei mais qual foi que eu parei. No 29? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. É só quando ele está presente e que ele faz algo que os olhos podem serem abertos. Lá os olhos estavam como que fechados, mas agora, olha o que acontece no 31. E abriu-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Rapaz, na hora que eles conhecem Jesus aparece. Agora, como é que eu vou falar para os outros? As mulheres também não viram que ele havia ressuscitado, tu não acreditou? Agora tu vai ter que convencer o povo de que realmente ele apareceu para vocês. Mas se eu estiver conectando o cabo errado, vai sair faísca, e eu vou achar que é trovão. No verso 32, e disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras. Aqui foi a abertura da palavra. Mas para abrir a palavra, primeiro tem que abrir os olhos, pastor, porque se não abrir os olhos, se não abrir a escritura, o entendimento vai ficar fechado. E existe tempo para isso, é a primeira puxada, a segunda puxada, a terceira puxada, dentro do tempo certo.
É justificação, é santificação, é batismo com o Espírito Santo. Tem coisa que eu só vou entender depois que o batismo do Espírito Santo entrar. Amém? Coisa boa, né? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles fora conhecido do partir do pão. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quando você fala a respeito de Jesus, ele aparece. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam o Espírito, mas ainda tinha um incrédulo ali que tinha que tirar prova. E eu ainda fiquei pensando depois: mas será que esse Tomé aqui é aquele mesmo lá que não sabia para onde ele ia? Não sabia o caminho? Não é isso? Paz seja convosco. 37. E ele, espantado, atemorizado, pensava que viu o Espírito, e ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos dos vossos corações? Aqui minhas mãos, vede, meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu os tenho. Para entender João 10:30, eu, Jesus, tabernáculo, e o Pai e o Espírito é unidade simples. Não é uma trindade, não é uma dualidade. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que o tomou e o comeu, e ele disse: são estas palavras que vos disse estando convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí eu e você não lê, como é que vai entender? Então, cumpre-se a terceira parte, para se compreender a porta da palavra, o entendimento precisa estar aberto. Precisa de abrir os olhos, precisa de abrir as escrituras, e aí ele abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as escrituras. Que esta mesma palavra possa acontecer comigo, possa acontecer com você, e que nós tenhamos um posicionamento em Cristo Jesus, porque com Ele somos mais que vencedores, sem Ele nós estamos derrotados. E hoje, nesta manhã, eu e você, nós podemos mudar a história da nossa vida, se entendermos que só Ele pode abrir o nosso entendimento. Pai querido e amado Senhor, a gratidão no coração é imensa pelo privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. O Senhor nos deu este meio, o qual podemos ser filhos e filhas de Deus. Acrescente a sua palavra em nossos corações. Eu oro pela cura do corpo, mas também pela cura da alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações, e que sejamos ricamente abençoados, os aqui presentes, aos que estão nos acompanhando, e os que ainda ouvirão esta mensagem, possa receber de Ti palavras de vida eterna, e que o Senhor possa abrir-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por amor do Seu nome. Amém e amém. Pastor.